diversidade religiosa é a soma de todas as religiões existentes no mundo. Ela se manifesta em diferentes crenças. 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos, 3% são espíritas. Umbanda, candomblé, outras religiões afro-brasileiras, 2%. 10% não tem religião alguma. Essa pesquisa foi feita pelo Datafolha este ano e aponta que as mulheres representam 58% dos evangélicos e 51% entre os católicos. O baobá é uma árvore sagrada, símbolo da vida, de origem africana, trazida pelos negros que foram escravizados no Brasil. É considerado o orixá Oxê do enraizamento. Ele representa mais do que uma simples árvore para os que cultuam religião afro-brasileira. A árvore pode ser vista em vários estados do país. Em Brasília, existem vários troncos que podem ser notados em outros locais. O especialista em cultura afro-brasileira, André Lúcio Bento, explica como funciona a representatividade material e cultural religiosa do baobá. Os baobás, apesar de serem muito grandes, de terem tamanho colossal e de terem uma longevidade milenar, têm sementes muito pequenininhas, do tamanho de um amendoim, do tamanho de um feijão. E essas sementes vieram parar no Brasil nos navios escravagistas, durante quase 400 anos de escravização. Os maiores baobás brasileiros, os seculares, estão em Pernambuco, justamente porque em Pernambuco começa a mão de obra escrava nos engenhos de cana. E essas sementes vieram por sua representatividade material, cultural e religiosa. O baobá é uma árvore sagrada para os povos tradicionais africanos e para alguns desses povos o baobá chega a ser cultuado como um orixá, o orixá Oxê, que é o orixá do enraizamento. Então, naqueles navios não se podia trazer nada, mas mesmo assim os baobás vieram parar aqui, dada a sua representatividade cultural, material e religiosa. A origem do preconceito religioso vem do processo de colonização, no caso do Brasil, e antes um pouco do processo de escravização. O que justificou a escravização negra, que não foi a primeira experiência de escravização do mundo, mas talvez tenha sido a primeira em larga escala, com justificativa de que aquelas pessoas daquela cor, que se vestiam como se vestiam, que comiam o que comiam, que cultuavam as religiões que cultuavam, aquelas pessoas eram inferiores do ponto de vista cultural e também religioso e por isso mereciam ser escravizadas. A questão da religião e do preconceito religioso são questões paradoxais, porque veja bem, você escolhe uma religião justamente para se tornar uma pessoa melhor, para ter saídas para resolver seus problemas, né? Para viver em comunhão com os outros. E quando, na verdade, você usa, por exemplo, o nome de Deus num dia, num templo, numa igreja, você diz que a morada do meu pai, a casa do meu pai, é uma casa de várias moradas. Ou que eu vim para que todos tenham vida. E no dia seguinte você toca fogo nos terreiros, você discriminaliza as pessoas, né? No culto das suas religiões ou no trabalho. Então a gente está diante de uma questão paradoxal. As religiões existem para a solidariedade. O racismo tem um viés religioso porque se associa à religião de matriz africana como algo menor, como algo diminuído ou errado do ponto de vista religioso, quando na verdade não há erro nenhum. O que se tem é uma pluralidade de crenças, religiosidade e religiões. Os casos de intolerância religiosa dispararam no Brasil em 2024. No primeiro semestre deste ano, aumentou mais de 90% em relação ao ano passado. As religiosidades afro-brasileiras são as principais vítimas do preconceito e do ódio. A mais atingida é o candomblé. O racismo envergonha cada uma de nós. O racismo, ele transforma as pessoas em monstros. O racismo, ele adoece nossa alma,
ele adoece nosso espírito. O racismo não presta, é inimigo da perfeição. O racismo é o nosso inimigo diuturnamente. Não importa se o racismo ele é institucional, se ele é ambiental, se ele é religioso. Várias formas de racismo existem e todos eles ferem. É sempre muito importante falar sobre isso, sobre a questão da intolerância religiosa, da misoginia, do racismo, da homofobia. Todos esses temas estão relacionados à falta de educação da população. Até hoje não conseguiram implementar com o devido rigor e com a devida atenção a lei de educação da História e Cultura de África e a lei 10.639. Até hoje não conseguiram fazer isso, porque há um racismo, há um preconceito dentro da estrutura de Estado, seja em nível federal, estadual, municipal. Isso é lamentável, porque as pessoas começam a demonizar o povo negro, demonizar as práticas de fé do povo negro, sem que tenham conhecimento de como se dá isso. É preferível você pegar todos os mitos europeus, da Grécia, do Egito, mas não querem entender qual é a nossa mitologia como povo negro, cujos ancestrais, nossos antepassados, foram sequestrados. O que vem acontecendo no Brasil com a invasão e a depredação de centenas de terreiros de Umbanda e Candomblé em todo o país. Existe lei para punir os agressores. Existe a Lei CAO e o Disque 100 para fazer denúncias. Infelizmente, a discriminação religiosa não é democrática. Ela tem como alvo as religiões de povo preto, que são as religiões de matriz africanas. São as religiões mais atingidas por preconceitos e discriminações aqui no Brasil. São as que mais sofrem desde olhares discriminatórios em razão das paramentas religiosas, como roupas, guias e até mesmo os ataques a terreiros, como já tivemos alguns casos aqui em Brasília. As vítimas contam com uma delegacia especializada no DF desde 2016, a DECRIM, que tem como pilar o atendimento baseado no acolhimento e o não julgamento, com uma investigação protetiva, onde o foco, para além de responsabilizar o agressor, é a não revitimização de quem sofreu a discriminação. Mas as vítimas também podem procurar as delegacias mais próximas de sua casa, onde existe uma seção especializada para a apuração deste tipo de crime. Somos um país diverso e precisamos aprender a respeitar todas as crenças e não crenças. Se você foi vítima de discriminação religiosa, não deixe de procurar a DECRIM, onde você conta com uma equipe especializada para fazer o registro da ocorrência policial, com uma escuta empática e sem julgamento. Sempre foi tratado no Brasil o fenômeno do preconceito com algumas religiosidades como intolerância religiosa. Esse é um termo necessário, é um conceito importante que gerou uma série de reflexões em relação a quais religiosidades sofrem algum nível de preconceito, discriminação, violência. Só que nos últimos tempos a gente tem refletido a partir das relações sociais que esse termo ele é insuficiente. Porque quando você fala em intolerância religiosa, você não trata especificamente de qual grupo social é atacado por essa intolerância. O racismo religioso, que é esse conceito importante para a gente, nos ajuda a entender de fato qual fenômeno a gente vive no Brasil, que é o fenômeno de intolerância, de violência, de ataque contra as religiões de matriz africana. E eu acho que uma das principais causas, e aí o nome ele é revelador por isso, é o racismo. É a incapacidade da compreensão da cultura que vem de África para o Brasil. É um princípio constitucional a defesa da liberdade religiosa, da autonomia das pessoas para o exercício da sua espiritualidade, da sua fé, e também é um princípio constitucional o enfrentamento e o combate ao racismo. O racismo é crime no Brasil. Então é muito importante que o legislador, que os diferentes atores do poder público possam atuar no sentido de enfrentar esse fenômeno trágico que a gente vive na sociedade brasileira. Nós temos uma das primeiras leis do Brasil
que dá diretrizes ao enfrentamento ao racismo religioso e aqui no âmbito do Distrito Federal. Foi um projeto de lei de minha autoria, construído a muitas mãos com as lideranças de terreiro aqui do Distrito Federal, porque a gente sabe que são o alvo desse tipo de racismo, esse tipo de violência. E aí depois a gente aprovou a lei no plenário da Câmara Legislativa e ela foi sancionada aqui pelo governo do Distrito Federal. Sancionada, essa lei ela tem duas dimensões. Uma pedagógica, porque ela dá diretrizes para que haja uma política de enfrentamento de forma global, de forma geral. Então, para atuar na saúde, na educação, no trabalho, muita gente sofre racismo religioso no trabalho, quando não pode exercer ali a sua religiosidade, usar algum tipo de vestimenta específica da sua religião. Queria poder dizer para um LGBT que ele frequente a sua igreja, exerça a sua fé como você quer, mas infelizmente a gente vive um contexto de muito preconceito e violência. Então o ideal e a minha mensagem para a população LGBT é sempre buscar as igrejas inclusivas. A gente tem uma rede de igrejas cristãs, especialmente evangélicas, que são igrejas inclusivas, são igrejas que não só aceitam, mas respeitam, acolhem e tem pessoas hoje preparadas, formadas para esse acolhimento. O Conselho Nacional de Igrejas, o CONIC, luta pela união das igrejas católica, romana, evangélica de confissão luterana, episcopal luterana, presbiteriana unida e Aliança Batista do Brasil. Rome Márcia Benker é pastora evangélica de confissão luterana. Para ela, o envolvimento dessas religiões é um conjunto de diálogos relacionados à defesa dos direitos humanos. Hoje, a função de casas terapêuticas cuida de pessoas dependentes químicas. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs ele foi criado no ano de 1982, na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. E ele surge depois de um longo processo de diálogo entre igrejas católica romana, evangélica de confissão luterana, igreja metodista, igreja episcopal anglicana, com o objetivo assim de ver de que forma essas igrejas poderiam estabelecer diálogo e acordos mútuos para dar um testemunho público de mais aproximação, mais diálogo e menos intolerância. Todos os anos, no período de Pentecostes, que chama Semana de Oração pela Unidade Cristã, é uma semana em que a gente apresenta o testemunho público que é possível a gente ser de igrejas diferentes e orar juntos. A gente tem um documento que foi aprovado na década de 90, que chama Reconhecimento Mútuo do Batismo. Isso significa que essas igrejas que integram o Conselho Nacional de Igrejas reconhecem o batismo umas das outras. Então, e além disso, a gente está envolvido num conjunto de diálogos relacionados à promoção e defesa dos direitos humanos. A gente parte da premissa que a fé cristã é uma fé que nos compromete com a diversidade. E quando diz compromete com a diversidade, compromete também com a diversidade de crença. É muito positivo que na Constituição Federal a gente tem a separação entre religião e Estado, dizer que o Estado brasileiro, desde a perspectiva da Constituição, ele não discrimina religião. Então, toda a presença religiosa no Estado brasileiro, na sociedade brasileira, é uma presença legítima. A gente tem várias denúncias assim de pessoas que chegam com as suas contas de orixás e a sua vestimenta típica tradicional e muitas vezes vem um profissional da saúde e diz: eu não vou te atender porque você é do demônio. Então, num Estado laico, isso não deveria acontecer. Aqui no Brasil, a gente tem os povos africanos, a gente tem os povos indígenas, cada um com a sua espiritualidade. Com a imigração, a gente tem a cultura muçulmana, a cultura judaica. Explicar o que é, eu acho que isso seria bastante... Isso nos tornaria um país diferente, menos violento, inclusive. Intolerância religiosa é crime. Existem caminhos de denúncia, né? O próprio Disque 100 é um canal importante para se fazer a denúncia.
É necessário que toda forma de intolerância seja denunciada, ir nas delegacias, né? E fazer um boletim de ocorrência para a gente, inclusive, ter dados concretos sobre isso. E para quem é cristão ou cristã, quem é uma pessoa cristã e acha que a sua fé é melhor do que as outras, dizer que a prepotência e a arrogância são formas de pecado. Então, a essência da tradição cristã é o amor à pessoa próxima, sem distinção. Sem distinção de natureza, de religião, sem distinção de gênero. Eu sempre digo assim, a única escolha para uma pessoa cristã é o amor. Tudo que está fora ou que limite a prática do amor, da amizade mútuas, da amizade coletiva, é contraditório em relação à religião. Para o coordenador executivo do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa, Elianildo Nascimento, a responsabilidade de escolha de religião é toda da sociedade e que a legislação brasileira, por meio do Decreto 119-A de 1890, o Brasil deixou de ter uma religião oficial e passou a ser um Estado laico. Há dois espaços muito amplos, né, de atuação. Uma atuação na questão da promoção e o conhecimento, dar visibilidade e conhecimento dos direitos. As pessoas muitas vezes não conhecem, não têm noção acerca desse tema. Isso é um ponto. Um outro aspecto, que é o aspecto legal, já existe desde, por exemplo, em 1989, uma lei que é a Lei CAO, a Lei 7.716 de 89, que ela trata dos crimes que são relacionados ao desrespeito ou a violências advindas ou motivadas por religião ou crença contra quaisquer outros segmentos. A responsabilidade não é só estatal, também é de toda a sociedade. Em 1890, através do decreto 119-A, o Brasil deixou de ter uma religião oficial. Então, ou seja, antes mesmo de nossa Constituição Republicana. De lá para cá, o Estado brasileiro ele passou a ser um Estado laico, no sentido, e quando a gente fala de laico, é um Estado que tem que ser separado da religião. Religião não é para estar dentro dos espaços de poder estatais. Ela não pode influenciar. Você tem uma ideia, em 2010 nós tivemos o censo 2010, por autodeclaração, 147 expressões religiosas distintas no Brasil. Já pensou se cada uma delas estivesse buscando impor dentro dos parlamentos, do executivo ou no judiciário suas visões religiosas? Obrigatoriamente ninguém tem que ter religião. Isso não é uma coisa que você nasce com isso. Sem religião são aqueles que tem um grupo muito vasto. São pessoas que não se encaixam mais nas estruturas religiosas, nos grupos, nas caixinhas religiosas. Eles têm uma espiritualidade própria. São pessoas que são ateias, ou que não creem na existência de deuses, demônios, divindades, nada de sobrenatural. São pessoas que são agnósticas, que agnósticos entram entre ateísmo e tá para ser convencido, digamos assim. Há uma necessidade de um aprimoramento dos agentes públicos, dos espaços estatais, Congresso Nacional. Quer dizer, bancadas religiosas é possível? Pode até ter, mas o problema é que eles não podem, os parlamentares e os executivos, prefeituras, governos, quaisquer que sejam, eles não podem confundir sua pertença religiosa, sua crença, com querer impor isso a todos. Porque ele governa para uma maioria, inclusive que não pertence à perspectiva religiosa dele. Então, essa necessidade de aprimoramento das instituições e dos agentes públicos é um ponto que eu entendo que seja muito urgente. Nem sempre a religião é a escolhida pela própria pessoa. Há famílias que impõem o seu desejo a um filho, por exemplo. Existem casos que, depois de passar anos da vida seguindo um culto, a pessoa entra em conflito com a família e escolhe outra religião, a que se identifica mais. Este foi o caso do jornalista Fernando Pinto. A história da religião na minha vida, ela vem desde o contexto da minha infância, mas veio como uma forma que foi imposta, né? No começo eu fui para a igreja católica, não por uma vontade própria, mas acabou que lá eu me identifiquei com algumas coisas. Veio o processo que eu fui caminhando para ir para o seminário, mas sempre com aquele desejo que lá não era o meu lugar.
Depois, já adulta, eu tive uma experiência na igreja evangélica também, mas eu acabei indo para agradar algumas pessoas, mas também não sentindo que lá era o meu lugar. Até que eu fui para o candomblé e lá eu tive a experiência de realmente que lá era o meu lugar. O meu processo num candomblé foi um processo que demorou um pouco até eu entender o que eu buscava na questão da religião. Como eu falei, eu tinha ido para outras religiões, mas muitas vezes imposto. E eu sempre senti que o candomblé era meu lugar, mas por tudo que eu ouvia nas outras religiões, isso acabou que existia uma barreira, até que eu resolvi ir. E quando eu conheci, eu vi que lá fazia muito sentido. E eu tenho voltado, já vai fazer 2 anos que eu tenho ido nesse processo. E eu volto porque faz sentido. E foi a primeira vez que eu experimentei a espiritualidade, porque sim, por mim, eu não estou indo por imposição ou para agradar outras pessoas. Então eu acho que aí está a essência de seguir esse caminho da espiritualidade. Qual é a sua religião? Católica. Quem botou a senhora no catolicismo? Ah, desde criança, né? Meus pais, minha mãe, meu pai, minha avó, todo mundo de católico. E a senhora é contra alguma religião? Não. Qual é a sua religião? Sou cristão, evangélico. Evangélico? Aham. Qual é a religião que você é contra? Nenhuma. Acho que todas buscando a Deus, o que importa. O que eles apresentam, oferecem para você? Deus, né? Deus é tudo na nossa vida e só de apresentar essa ideia pra gente é maravilhoso. Eu sou evangélica. De qual igreja? Assembleia de Deus e Ministério Rede. Você acha normal o que as pessoas têm feito? Depredado o centro espírita? Todo mundo tem que respeitar a religião do próximo. Todo mundo respeitar, cada um no seu quadrado, com sua religião, respeitar o outro, entendeu? Em tudo. Tudo, inclusive religião, entendeu? Eu também, se acha que é só o centro espírita, nós também evangélicos somos xingados, entendeu? Fui criada na igreja católica. Mas você não frequenta? Não. Por quê? Ah, não sei, tem tanta coisa. A gente acaba deixando pra lá. Melhor entrar para dentro do quarto, orar, pedir a Deus diretamente. Cada um tem sua religião, cada um tem um modo de seguir, né? É o que eu acho. Eu acho que todo mundo tem que respeitar a religião de cada um. Lidar com a religião hoje me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a ter paz e lidar com todos os problemas que eu tenho hoje. Só Jeová é que nos ajuda, porque hoje a gente lidar com muitas coisas que nos deixam um pouco ansiosos, nos deixam nervosos, e é a religião que tem me dado essa calma e essa paz. Que a gente tem que respeitar a religião de cada um, né? Então, eu não ia gostar que fosse lá quebrasse um santo. Igual a católica é a mesma coisa do macumba, né? Que tem santos. Só que o pessoal evangélico não aceita. Deus é só um. Então, só que tem várias religiões, a gente tem que respeitar o gosto de cada um ser humano, né? Eu penso assim, do meu jeito, eu respeito a minha, respeito a dos outros. O Inclusão termina aqui. Se você gostou do programa e quer assistir novamente ou deseja encaminhar para alguma pessoa, acesse o site da TV Senado no endereço senado.leg.br/TV. Você pode assistir também pelo YouTube. E se quiser mandar alguma sugestão de tema para a gente discutir no programa, é só escrever para inclusão@senado.leg.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!